Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Boca de Cena, temporada especial Casa da Árvore. Nessa temporada, os integrantes da Trupe Avelola escreveram contos para as crianças e suas famílias. E esses contos estão lidos pelos seus autores exclusivamente para vocês aqui no podcast Avelola. No programa de hoje, você vai ouvir a leitura do conto O Medo, o Flautim e a Coragem, escrito pelo avelolino Arthur Jaime, que também é músico da companhia. Já deu para perceber que todo mundo por aqui gosta de se aventurar por diferentes áreas das artes, não é mesmo? A única coisa é que a gente não pode deixar o medo nos paralisar. A gente tem que andar com medo e um tantão de coragem. O medo nos protege e a coragem nos mantém andando para frente, não é mesmo? E foi assim, caminhando com medo para buscar a coragem, que o Arthur escreveu um conto inédito que vamos ouvir agora. E aí, pessoal? Então agora, abram os ouvidos e tenham todos uma ótima viagem sonora. O medo sempre se escondeu. Sempre muito medroso, buscava os cantinhos mais isolados para ficar protegido e conseguir observar tudo o que acontecia. Às vezes, de tanto ser, fechava os olhos para não ver e não sentir mais medo. Seu lugar predileto era debaixo de uma grande e robusta pedra. A pedra era grande o suficiente para caber o medo todo. Lá ele se alimentava, descansava um pouco e acordava assustado com um barulho do vento. O medo quase nunca saía do seu esconderijo, senão apenas para dar uma olhada no mundo lá fora, acreditando por alguns segundos que não tinha mais medo e que o azul do céu, gigante e iluminado, lhe traria algum tipo de proteção. Colocava os olhinhos para fora e depois seu pequeno corpinho roxo de medo. Andava 10 passos e chegava sempre ao mesmo lugar, ao lado de uma árvore seca e retorcida, assustadora. A árvore era grande e encarava o medo com seus galhos angulosos e contorcidos. Ao som do primeiro vento no tronco oco de seu corpo, a árvore fazia um barulho horripilante. E o medo voltava correndo para debaixo de sua pedra. Um dia, um vento raivoso gritou e seu grito foi ouvido por todo lugar. Uma tempestade barulhenta escureceu o azul do céu e chacoalhou os galhos ocos da árvore seca. O barulho do vento era tão forte que o pequeno medo nem ouvia o ranger dos galhos ocos e estava preocupado demais com o medo do vento e da chuva para se importar com o medo da árvore. Eis que surge numa fresta um flautim. O flautim diz que o planeta estava precisando do medo e que, pela falta dele, o mundo ficou despreocupado e todos perderam o medo de fazer coisas perigosas, como colocar a mão no fogo ou tentar ficar embaixo da água sem respirar. O pequeno flautim corajoso contou de tudo o que estava acontecendo lá fora nos mínimos detalhes. Contou também que a pobre coragem, numa tentativa de ajudar as pessoas a terem medo, lhes dava mais coragem e que ela já estava desesperada sem saber o que fazer. O medo então lembrou de sua amiga Coragem e de como ela era encantadora e bela, com o seu manto laranja que despertava confiança e segurança em qualquer ser vivo. Lembrou-se de quando eles eram apenas pequenas fagulhas, a brincar juntas, flutuando pelo grande oceano azul.
e de como era bom ter a companhia dela nos momentos de maior medo e insegurança. A coragem precisa de você, medo, foi o que disse o pequeno pássaro com as asas ensopadas da chuva. Eu sou o único que conhece o seu esconderijo, porque eu moro no oco daquela árvore. Sempre o vejo aproximar-se e depois voltar para cá. O Flautim também contou que tinha feito o seu ninho ali naquela árvore por estar perto do mar e ter uma visão privilegiada da floresta. O pequeno corpo roxo do medo emitiu um fio de luz laranja que saía de sua barriga. O medo se assustou e se mexeu, mas o fio de luz brilhante e forte não mudou de direção. Ele sabia que tinha que seguir essa luz. A tempestade não parava de cair. Antes de sair, o medo e o Flautim observaram da entrada da grande pedra o mundo lá fora que desabava em água, raios e trovões. Mas mesmo assim, começaram a jornada seguindo a direção da luz. Por vezes o fio virava à esquerda e por vezes à direita. A chuva, que não parava de cair, criava imensos rios e gigantes oceanos e molhava o corpo dos viajantes. Mas apesar disso, o medo e o Flautim seguiram rumo ao brilhante fio de luz laranja que surgia da barriga do primeiro. Apesar da tempestade trazer uma imensa escuridão, era apenas no escuro que eles conseguiam enxergar a luz laranja que os guiava. Três dias de chuva tinham se passado quando os dois chegaram ao topo da montanha mais alta do mundo e conseguiram ver que a luz apontava para uma cor laranja mais brilhante ainda que planava sobre a floresta. Era a coragem. O medo chamava e o pássaro piava, mas a coragem estava muito longe e não conseguia ouvir a voz dos amigos que se perdia entre trovões. O medo, ao ver a sua amiga tão perto e ao mesmo tempo tão longe, entendeu que só tinha uma coisa a se fazer. E então, sugeriu ao Flautim que o carregasse até ela e se transformou prontamente numa pequena semente roxa. O Flautim pegou a semente e voou pela tempestade até se aproximar da amiga Coragem. A bela Coragem pegou a semente e agradeceu o passarinho, lhe concedendo a maior honra da floresta. Tocou na cabeça do Flautim e este se tornou uma arara azul que protegeria a mata e ajudaria quem nela se perdesse. O Flautim, que apesar de arara ser, não abandonou seu nome. Agradeceu à amiga Coragem e imediatamente foi ajudar os que necessitavam de socorro na tempestade e escuridão. A Coragem, então, em meio à tempestade, no centro da floresta, plantou o amigo Medo em forma de semente, aproveitando a água que caía para regar o solo. Imediatamente um clarão se abriu no céu e vários fios de luz laranja apontaram para a terra. A Coragem olhou para cima e flutuou, até perder-se de vista. O Flautim sentiu na pele os antigos raios de sol que lhe esquentavam as penas. E o pequeno Medo que semente se tornou, floresceu violeta em todos os cantos da terra. E na pedra, onde antes o medo se escondia, moram hoje um casal de calangos verdes. Caros ouvintes, essa foi a leitura dramática do conto O Medo, o Flautim e a Coragem, na voz de Arthur Jaime. Bom, agora que vocês já ouviram essa leitura e conhecem o conto do Arthur, que tal conhecer um pouquinho sobre o Arthur? Que tal bater um papinho com o Arthur que escreveu esse conto para você?
Eu gostei muito desse jeito que a gente fez, assim, sabe? De todo mundo. O fato do bloqueio ter gerado um encontro que gerou as nossas discussões. E foi só por causa disso que eu consegui escrever, porque eu tava assim, travadíssimo. Eu tinha uma coisa na cabeça que você tinha me falado no primeiro dia, quando a gente decidiu que ia escrever. Que a gente falou assim, vamos escrever sobre os sentimentos e tal. E daí cada um escolhe um sentimento e eu acabei ficando com medo. Aí você falou assim, tá, quando a gente fala dos sentimentos, a gente tá falando do oposto dele também. Então, se a gente fala do estado, né? Então, se a gente fala de medo, a gente fala de coragem. Se a gente fala de tristeza, a gente fala de felicidade. E daí eu fiquei muito com isso na cabeça, assim. E foi uma coisa que eu pensei, nossa, mas e agora, né? O que vai acontecer? Aí eu fui super levado, assim, por essa coisa do seu conto que você estava fazendo sobre, na época, né? Falando sobre a nuvem que chorava e criava uma tempestade enorme. E essa coisa do universo fantástico, assim, dos animais. E eu fiquei, putz, o que eu vou fazer? E daí eu pensei nisso, assim, pensei no medo enquanto uma figurinha, sabe? E eu nem descrevo ele fisicamente, eu quis deixar bem livre para que cada um desse a forma que quisesse para o seu medo, porque o medo tem milhares de formas, né? Nossa, é muito lindo isso, Arthur, no teu conto, que você dá muito espaço e liberdade para nossa imaginação. Sim, e daí eu queria fazer alguma coisa que mostrasse que o medo é importante, que os sentimentos que a gente decidiu lá atrás, que era a tristeza, o medo, a raiva, a saudade, não são sentimentos que eles têm até esse nome feio, né? Sentimentos negativos, estados, sabe, coisas assim. E eu não acho que é negativo. Eu acho que é tão importante quanto os outros, né? O importante mesmo é o equilíbrio que tá ali. E é o que eu tentei trazer Existe um porque tem o outro, né? Só existe coragem porque tem o medo, né? O medo é importantíssimo, né? Para a gente manter nossa vida, inclusive. Sim. Porque a minha vontade hoje, que eu vi aqui, eu consigo ver da janela daqui, ainda agora falando de Casa da Árvore, da janela do meu apartamento, eu vejo, cara, algumas araucárias, assim, onde o sol se põe atrás delas. E às vezes você fica com vontade dessa liberdade de pular, né? Quem nunca tem vontade de pular, de tentar voar? A gente sabe que a gente vai se estar até lá. Então você não pula, ainda bem que tem um medo, porque senão você pulava. Aí eu às vezes falo, e eu acho que na escrita tem, não só por conta desse conto do Tui, mas eu acho que em qualquer lugar, mas se a gente falando agora da escrita, você ter o medo dela faz para que a gente talvez vença isso. Às vezes é técnica, dar o primeiro passo, escrever 2 linhas, anotar umas ideias, e claro que a gente vai ter medo de qualquer coisa, mas como a gente... alguém estava falando de vulnerabilidade, acho que a Elaine no começo, essa vulnerabilidade que a gente tem, né, de se expor, né? Eu acho que a gente tem que ser cada vez mais claro nesse sentido. Então, às vezes é confusão, e não é só medo, é confusão. O medo faz parte, pega ele... o problema do medo é quando ele está na nossa frente. Eu gosto de falar assim que, né, tem sempre aquela expressão, vai com medo mesmo, mas pega o medo do lado, não deixa ele na tua frente. Pega na mãozinha dele e fala, vem comigo. Mas você vai ficar aqui do meu lado, da minha frente não me atrapalha não, rapaz. É verdade. Ai, que lindo isso, Mar, que legal isso. Arthur, muito obrigada por sua participação no podcast Avelola. É sempre um prazer ter artistas assim como você, que tem um pouquinho de medo para se cuidar, mas muita coragem para se atrever
a novos percursos, novas viagens e novas aventuras. E é assim que a gente vai desbravando o mundo, que é cheio de surpresas e cantinhos especiais que estão escondidinhos aqui e ali e que no final da nossa vida fazem uma coletânea de um monte de história legal. E na semana que vem tem mais história. O próximo conto que vamos ouvir por aqui chama-se A Nuvem Montanha, escrito pela avelolina Jamilsa Mello. Além do sotaque acriano delicioso de Jamilsa Mello, nesse episódio você vai ouvir a história que ela escreveu sendo interpretada pelos atores César Mateus, Helena Tesa e Luiz Fernando Nicolosi. Tá muito especial a narração desse conto, então vale muito a pena ouvir. Bom, pessoal, agora a gente está chegando ao fim e eu quero dar um abraço bem apertado, um abraço sonoro em você e em todos os teus amigos. Não esquece, compartilha com a galera da escola, com o professor, com a professora. Fala para eles que existe agora um podcast no Podcast Avelola que conta contos para vocês, para eles e para toda a tua família. Um beijão e a gente se vê no próximo episódio. Esperamos vocês na próxima semana. Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa Tesa e Luiz Fernando Nicolosi. Texto e narração, Arthur de Lima Jaime. Trilha sonora, Breno Montserrat e Arthur de Lima Jaime. Edição, Larissa de Lima. Roteiro, Trupe Avelola de Teatro.